Em Lucas 22, você quer ler comigo? Lucas 22, versículo 31. Em diante. Lucas 22, versículo 31 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Olha o que está escrito. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Quem é esse Simão, amados? Pedro. Quem é esse Simão? Pedro. Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que o diabo pediu? Cirandar, né? Peneirar Pedro. O cirandar o trigo é isso, é a peneira, né? De peneirar o trigo. Ou seja, Satanás pediu para tentar Pedro. Não apenas Pedro. Aqui está no plural. Vos cirandar. Aqui confirma a oração do Pai Nosso que a gente falou no início. O diabo, para tentar os discípulos, ele pediu autorização. Amém? Ele pediu. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. No 32, olha só. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Qual foi a resposta de Jesus diante do pedido de Satanás? Jesus não falou assim, ó, não vai tentar os meus discípulos. Você não vê isso aqui nessa passagem. Satanás pediu para tentar os discípulos. Qual foi a atitude e a reação de Cristo? Pai, fortaleça eles. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás iria tentar os discípulos e a autorização foi dada. Mas qual foi a oração de Cristo? Pai, que ele não perca a fé. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o que está escrito em seguida. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Meu Deus, que tapa na cara de Pedro. Cristo está dizendo para Pedro: Pedro, tu está comigo já há 3 anos. Porque aqui no capítulo 22 já é a semana da paixão. Viu? Aqui já é uma quinta-feira já. Na sexta-feira é a crucificação. Aqui já é quinta-feira à noite. E Jesus está falando para Pedro: Pedro, quando você se converter. Mas como assim, Senhor? Eu? Ó, quando você se converter, cara, confirma os teus irmãos. Meu Deus, olha o que está escrito no 33. Olha a reação de Pedro. E ele lhe disse: Senhor, eu imagino até o tom de voz eloquente. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Meu Deus. O diabo está assistindo essa cena. Qual a isca que ele vai usar contra Pedro? Olha a reação de Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, você vai convertir. Você vai ser tentado e vai cair. A minha oração, Pedro, é que você não perca a sua fé. Só isso. Porque você vai apanhar feio na tentação. Você vai vacilar. Cristo já sabia que Pedro iria vacilar.
sua fé não se desfaleça. Meu Deus, isso aqui é graça pura. Isso aqui é misericórdia pura. Isso aqui é a bondade do Cristo em movimento, em ação. Mesmo na arrogância de Pedro dizendo: Senhor, você está dizendo que eu não estou convertido, Senhor? Você está dizendo que eu não estou convertido? Senhor, eu vou ser preso contigo. Senhor, eu vou morrer contigo. E aí Cristo continuou o seu diálogo dizendo assim, no versículo 34: eu te digo uma coisa, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Agora Pedro já falou a boca. Lá no versículo 54, do 34 para o 54, 20 versículos depois, começa a tentação de Pedro. Não demorou nada. Na mesma noite, você conhece a sequência. Cristo vai orar, chama Pedro, sabe que vai negar, sabe que o diabo está em ação, tentando nessa hora Judas e tentando Pedro. Judas já saiu do grupo para procurar os soldados, e Jesus aproveita aquele tempinho para orar. Aí leva Pedro, leva Tiago e leva João. Faz 3 sequências de orações. Nas 3 sequências de orações, Pedro dormiu. Nas 3 vezes. Quando Jesus sai do Getsemane, que vem aqueles soldados, e Judas vem dar um beijo nele, o famoso beijo da traição. Pedro já puxa a espada e já tenta golpear os soldados. Jesus é voluntariamente levado por aqueles soldados. Pedro ainda tenta seguir Jesus até o Sinédrio. No Sinédrio tem uma fogueira, várias pessoas estão nessa fogueira. Jesus já começa a ser hostilizado, o falso julgamento já começa a estar em ação, e uma criada, uma escrava da casa, chega até Pedro e diz: olha, mas você é discípulo daquele Jesus Galileu. E Pedro diz: não, está enganada, eu não sou. Passa mais um momento, vem uma determinada pessoa e diz para Pedro: mas eu te conheço, tu é discípulo daquele Galileu que está sendo condenado ali. E aí Pedro, pela segunda vez, agora ele diz assim: ó, eu juro que eu não conheço esse homem. Na primeira vez ele disse: não conheço. A bola de neve que é o pecado. Na primeira vez, eu não conheço. Na segunda vez, eu juro que não conheço. Na terceira vez chega uma pessoa e diz assim: ah, pelo seu jeito de falar, você é galileu e você é discípulo de Jesus. Agora na terceira vez foi mais feio ainda, porque agora Pedro blasfema contra Jesus. Eu quero abrir um parênteses e falar o que é a tentação. O diabo, quando acerta a isca, que a gente cai na tentação, não para por aí. Vai jogar a segunda isca, vai jogar a terceira isca. Porque o mover do diabo é sempre uma sequência: é roubar, matar e destruir. Mas não é só isso que acontece no mundo espiritual. O Cristo, Filho de Deus, está orando nesse mesmo momento para que a fé do tentado, para que a fé do crente não desfaleça. Pedro nega. Na segunda vez que ele cai, ele diz: eu juro. Já é pior, concorda comigo? Na terceira vez que ele cai, agora ele blasfema. Percebe que é pior? Percebe que o pecado é uma bola de neve que, se não for combatido, vai só piorando.
quando Pedro comete a blasfêmia, no meio daquela multidão, ele encontra o olhar de Cristo. Sabe o que acontece? O galo canta. E a palavra se cumpre, porque a palavra de Cristo é verdade. Pedro sai dali chorando. Pedro sai dali percebendo que ele não é nada do que ele dizia ser. Pedro sai dali acabado. Pedro sai dali com vergonha. Pedro sai dali com o sentimento de que não é mais discípulo. Porque se pelo menos ele tivesse ficado calado, igual os outros ficaram, mas não, ele tinha que dizer que morreria com Cristo. Imagina o que se passou na cabeça desse homem. Imagina a vergonha, a tristeza, o desapontamento com ele mesmo. Ele foge dali. Cristo é crucificado às 9 horas da manhã. Cadê Pedro? Às 3 horas da tarde, Cristo morre na cruz. Cadê Pedro? Antes das 6 horas, Cristo já estava sendo colocado no sepulcro. Cadê Pedro? Discípulos que nem eram mencionados foi que levaram Jesus da cruz para o sepultamento. José de Arimateia, que nem era um dos 12. Passa-se o sábado, cadê Pedro? Quem cai em tentação se esconde de Deus. Quem é fisgado pela isca do diabo se esconde de Deus. Cadê Pedro no sábado? E no domingo, cadê? Mal começa o dia do domingo, quem está em cena? Mulheres. As mulheres preparam tudo, vão cedo lá, porque elas queriam dar um sepultamento digno para o seu mestre. Elas vão conversando assim, quem de nós pode remover a pedra? Só tem mulher. Cadê os 12? Cadê os homens? Cadê os homens com os braços fortes para tirar a pedra? Não tem. Então as mulheres se levantam. Eu vou abrir um parênteses e vou falar uma coisa. Pastor, mulher pode ser pastora, mulher pode ser isso. Tem essa discussão, não tem no meio dos crentes? Tem ou não tem? Você já viu essa discussão? Mulher pode pregar, mulher pode ensinar, mulher pode subir no altar, mulher pode ser pastora. Domingo de manhã responde isso. Cadê os homens para ir lá no sepulcro? Cadê os homens? Judas já tinha se enforcado, eram 11. Cadê os 11? Não tinha nenhum. Então Deus levanta as mulheres. É assim. Aleluia. Aquelas mulheres chegam lá no sepulcro e, para admiração delas, a pedra já tinha sido removida. E elas entram dentro do sepulcro assustadas. As mortalhas estavam lá intactas, do jeito que elas fizeram na cesta, do jeito que elas enrolaram na cesta, estava lá, do mesmo jeito enrolado, mas sem corpo dentro. E o texto bíblico ainda diz que lá dentro tinha um anjo, um varão de Deus, que disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Mas a outra fala do anjo traz ainda mais significado nessa meditação de hoje, porque o anjo assim disse: olha, avisa para os discípulos e a Pedro que o Cristo que ressuscitou vai encontrar com eles lá na Galileia. Eu vou abrir um parênteses para você entender essa fala. Avisa para os discípulos e para Pedro que Jesus vai encontrar com eles lá na Galileia. Pedro não era discípulo? Então, porque avisa para os discípulos, avisa também a Pedro. Porque aqui se confirma aquela nossa tese que a gente diz, que Pedro não se considerava mais discípulo. Se hoje falasse assim, avisa para os discípulos que este Cristo que ressuscitou quer encontrar com eles na Galileia, o Pedro, desapontado com ele mesmo, iria dizer: não,
isso não é para mim. Isso é só para quem não errou feio igual eu. Isso é só para quem não cometeu o que eu cometi. Isso é para quem não fez o que eu fiz. Isso não é para um covarde igual eu. Isso não é para quem tropeça na própria língua igual eu tropecei. Essa promessa é para discípulo e eu não sou digno mais de ser chamado discípulo. Mas a fala do anjo já abraça Pedro de volta ao grupo. A fala do anjo já é específica. A resposta de Pedro, olha, fala para os discípulos e fala também para Pedro que Jesus quer se encontrar com eles na Galileia. A palavra do Senhor, quando a gente diz que Deus quer ter um encontro contigo, teu coração às vezes pode mentir para você dizendo, não é para mim porque eu não mereço, não é para mim porque eu não faço por valer a pena, não é para mim porque eu não sou digno, não é para mim porque eu cometi isso, eu falhei nisso, mas a palavra é para você e para os discípulos. Você é colocado dentro da promessa daquilo que Cristo quer se encontrar com os discípulos. Tem endereço certo, é na Galileia, não é na grande Jerusalém, é na Galileia, onde tudo começou, aonde Pedro foi chamado para a primeira vez para ser discípulo, na Galileia, aonde Pedro escutou o primeiro discurso de Cristo, na Galileia, onde Pedro ouviu o primeiro milagre de Cristo, na Galileia, as primeiras impressões, os primeiros passos, o primeiro encontro foi na Galileia. Pedro, eu quero encontrar contigo, sabe aonde? Na Galileia. Vamos começar tudo de novo, Pedro. Vamos começar junto de novo. A história vai começar de novo, lá no início. Pedro, vamos dar os primeiros passos novamente. Aleluia. Aleluia. Porque Cristo faz isso com humildes servos que acham que não acabou, que acham que não dá mais, que acham que não é digno mais, que acham que não faz por onde mais, que acham que não dá mais, que não se considera mais discípulo. Jesus manda um recado dizendo assim, eu quero ter um encontro contigo lá no início agora. Vamos voltar aos primeiros passos, vamos voltar às primeiras obras, aleluia. Vamos voltar às primeiras impressões, o primeiro brilho. Vamos, eu vou encontrar vocês lá na Galileia, disse o anjo. Meu Deus, meu Deus, esse Cristo é de uma humildade tão grande, esse Cristo, ele é de uma graça tão incrível, esse Cristo é de um comportamento tão insondável, que ele poderia dizer assim, anjo, fala para Pedro assim, ô cabra, eu quero acertar as contas, ô cabra, eu quero, não, a palavra foi de graça, a palavra foi de misericórdia, a palavra foi para levantar, a palavra foi para juntar, a palavra foi para consolar, a palavra foi para mover, a palavra não foi condenatória, a palavra não foi apontando, a palavra não foi condenando, a palavra não foi acusando, a palavra foi consolando, a palavra foi trazendo para perto. Essa é a palavra dos anjos enviados pelo Cristo de Deus, os anjos enviados pelo Cristo de Deus. E eu estou falando de você, crente, é uma palavra que levanta, é uma palavra que junta, é uma palavra que traz, não é uma palavra que aponta, não, a palavra que vai sair dos seus lábios não é uma palavra vexatória, nunca será uma palavra difamatória, nunca será uma palavra condenatória, a palavra que vai sair dos seus lábios para os outros humildes servos do Senhor que estão passando por dificuldade, porque caíram em suas tentações pessoais. A palavra que vai sair da tua boca vai ser uma palavra dizendo assim, Cristo quer ter um encontro contigo na Galileia, Cristo quer se encontrar contigo de novo, Cristo quer recomeçar de novo, Cristo quer voltar ao primeiro amor de novo, Cristo não te esqueceu. Você pode ter virado as costas, mas Cristo não. Você pode estar longe, mas Cristo continua perto. Você pode ter abandonado, mas esse Cristo não abandona, quer se encontrar de novo. Essa é a palavra que sai da boca dos santos mensageiros do Senhor Deus. É interessante no texto
bíblico, porque por mais que tenha sido consolador essa palavra, o que faz Pedro quando chega na Galileia? Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai esperar pela promessa. O que faz Pedro quando chega na Galileia? Ele procura sua velha rede, ele procura seu antigo barco, e vai fazer aquilo que ele fazia antes de ser chamado por Cristo. Tu acha que depois dessa palavra do anjo, ele foi se sentir discípulo novamente? Ainda não. Depois dessa palavra do anjo, ele ainda volta para Galileia, mas ele ainda está com planos de ser aquele velho Pedro. Aquele Pedro antes do convite de Cristo que disse: eu vou te fazer pescadores de homens. Não, ele volta antes disso. Um simples pescador galileu. E não apenas ele, porque ele é líder, ele tem uma liderança nata. É natural, é um dom que ele tem. Ele não apenas volta a ser o velho Pedro de antigamente, como ele arrasta os discípulos junto com ele para ir para a pescaria. E olha, amados, quando a gente de forma teimosa quer voltar às velhas práticas, e quando a gente, movido pela vergonha, pela teimosia, pelo coração duro, quer voltar a ser o antigo homem, a antiga mulher, nada vai para frente, nada acontece, porque eles passam a noite inteira pescando e não conseguem pescar um peixe. Homens que são da pesca, homens que vivem da pesca, que conhecem todas as técnicas e os detalhes desse ofício, não consegue pegar um mísero peixe. E às vezes a gente acha que vai voltar a ser o que era, que não está mais nem aí para o ministério, que vai dar um tempo das coisas de Deus, que vai dar um tempo desse negócio de igreja. Vai que nada vai acontecer, vai que tu vai jogar a rede e nada vai pescar, vai e você vai bater na cara na parede e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque Pedro não era mais pescador de peixe, Pedro agora era pescador de homens. Você não é mais uma pessoa do mundo, você é uma pessoa celeste, você não está mais vivendo para o mundo, você agora está marcado para viver para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você conhece a história, passada a noite inteira pescando, meu Deus. Aí grita um homem lá da praia: amigos, joga a rede do lado direito. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Cristo? Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Explica esse amor. Nenhum desses 11 estava lá para sepultar o corpo dele. Nenhum desses 11 estava lá para ver a ressurreição dele, o grande momento, a sua ressurreição. Nenhum. Nenhum desses 11 estavam lá naquela sexta-feira, nenhum. Eu estou destacando Pedro, porque ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o pastor. Mas nenhum estava lá. Tudo desertores, covardes, todos querendo voltar às antigas práticas antes de conhecer a Cristo. Mas quando Cristo chama por eles, Cristo diz: amigos. Amigos, joga do outro lado. Vocês sabem a história, mas é tanto peixe, se eu não me engano, de uns 153, é isso?
53 peixes. Grandes. Grandes peixes, né? Acho que os pequenos descartou. O primeiro que identificou Cristo foi João, o discípulo amado. Quando eles estavam se aproximando, viram o braseiro e viram o peixe assando. E foi João que disse: Pedro, aquele ali é Jesus. Eita, Pedro, aquele ali eu conheço. Quem está falando com a gente é Jesus, Pedro. Oh, aleluia. Sempre tem alguém, né? Para que Deus levanta para chegar na gente. Olha, é Deus que está falando. Sempre, amados. Sempre tem um João que se levanta e fala: olha, presta atenção, porque é Jesus que está falando, Pedro. Hoje está na moda, né, das canções e mensagens, jogar pessoas contra pessoas. Não está na moda. Estão falando mal de você, estão te acusando. Eu já gosto de ver o outro lado. Olha João falando para Pedro: Pedro, esse é Jesus. De todos os discípulos, o mais envergonhado era quem? Pedro. De todos os discípulos, quem não se considerava mais discípulo? Pedro. Aí chega e João fala: Pedro, ali é Jesus, Pedro. Pedro, que ele está do lado do braseiro. Braseiro. Onde foi que Pedro negou Jesus? E onde é que estava Jesus agora esperando Pedro? No Sinédrio era fogo a palavra, né? Aqui na praia é braseiro, mas no original é a mesma palavra, que são usadas apenas nesses dois momentos em todo o Novo Testamento. Aqueles detalhes que não tem como perceber, né? Se procurar um pouco de pesquisar, é a mesma palavra. Em outras palavras, Pedro, no mesmo lugar, no mesmo braseiro que você negou a Cristo, Ele está lá esperando e te chamando de amigo. Por isso que a atitude de Pedro qual foi? Mergulhar na água, se esconder. Senhor, eu não sou digno. Não, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro falou isso. Depois dessa cena, com eles já na praia, aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde assim: Senhor, eu gosto de você. É porque na tradução a gente não percebe a palavra usada, mas é como se Jesus estivesse perguntando assim: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro já estava desmascarado. Pedro já estava quebrado. Pedro não é mais aquele Pedro antes da crucificação que disse: Senhor, eu vou morrer por ti. É por isso que Pedro baixa a bola e diz: Senhor, eu gosto de você. Ele não confirma a pergunta. Ele não confirma. Ele não fala: Senhor, eu te amo a ponto de morrer por ti. Porque ele sabia que não fez. Na hora de morrer por Cristo, ele negou, ele jurou, ele blasfemou. Então aquela prepotência já estava quebrada. A isca que Satanás usou contra Pedro foi a isca da prepotência, da soberba, de achar que é bom demais, de achar que nunca vai cair. Soberba. A própria soberba se volta contra ele. É por isso que Cristo graciosamente pergunta: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Aí Pedro, movido de vergonha, responde: Senhor, eu gosto de você. Ou seja, ele reconhece que o amor que ele tem por Cristo não é o amor que ele declarou ter por Cristo. Mas olha a resposta de Cristo: então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Não entendi.
Eu acabei de ser reprovado, Senhor. Eu acabei de cair na tentação 3 vezes. Eu estou reconhecendo que eu não te amo à altura. Tu está falando para eu apacentar os cordeiros. Meu Deus do céu. Senhor, eu estou falando para o Senhor que eu não correspondo. Eu estou falando que eu não mereço, que eu não sou digno. Eu estou falando que eu fui reprovado. Eu quis me esconder de ti, eu fugi de ti. E tu está me dando uma ordem para eu apacentar os cordeiros. Meu Deus. Qual foi a obra que Deus botou na tua mão? O que Deus mandou você fazer, meu irmão, minha irmã? Seu coração vai dizer assim, mas eu não dou conta. Mas tem alguém mais capacitado do que eu? Mas tem alguém mais qualificado? Mas eu não mereço. E aí o que Jesus responde? Apacenta os meus cordeiros. Bem, na segunda vez que Cristo pergunta, é a mesma. Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? Aí Pedro abaixa a cabeça e diz, Senhor, eu gosto de você. É porque na tradução do português não está para ver essa diferença da intensidade de amor. Mas é mais ou menos assim para a gente compreender. Senhor, eu gosto de você. Aí Cristo diz, então apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? O amor sacrificial? Aí Pedro começa a chorar. Pedro está do lado de uma fogueira. Pedro escuta a pergunta por 3 vezes. E sua memória vai lá para o cemitério. Lá no outro braseiro. Na negação por 3 vezes. Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes também de todas as coisas. Aleluia. Assim, Senhor, eu não consigo te amar do jeito que eu gostaria. Eu não consigo te amar do tanto que eu disse que te amava. Eu falhei naquilo que eu te prometi. Eu disse que iria ser preso, morto contigo, mas eu não consegui, eu falhei. Eu não tenho esse amor todo por ti, mas eu gosto de ti. E olha, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o quanto isso me fez sofrer. Tu sabes o que eu passei nesses dias. Tu sabes como é que eu lidei com isso. Só me resta uma coisa, Senhor. É uma fé pequena igual a um grão de mostarda. E por que tem essa fé? Não é porque Pedro foi valente para segurar essa fé. Restou a Pedro apenas uma pequena fé, menor do que um grão de mostarda, porque antes da tentação, Cristo estava orando diante do Pai, pedindo, Senhor, que não desfaleça a fé deles. Glória a Deus. Glória a Deus. É tudo que Cristo te pede hoje. Não é uma lista de exigências. Não é uma lista de não é. Graças a Ele você não está mais na lei. Ele te pede fé. Agora, já fique ciente que essa fé vai ser provada. Essa fé vai sofrer tentações. O inimigo te serve, conhece tuas fraquezas e vai pedir para Deus permissão. E Deus vai